Thalita Araújo, 34 anos, professora e intérprete de Libras há mais de 10 e é com ela que a gente vai trocar uma ideia. Oxi. Bora trocar uma ideia? Bora. Geralmente, quando é homem assim, eu bato logo assim, Ave mas você é Maria. mocinha, né? Oh. É a primeira mulher trocando ideia, velho. Me diz uma coisa, você é professora e intérprete de Libras, né? Qual é a diferença? Só para eu conseguir entender. Vamos lá. Professor é aquele que ensina a Libras, a língua brasileira de sinais, e o intérprete traduz, tanto de português para Libras, como de Libras para português. Entendi. Então, tipo, você também você pode estar numa sala de aula, o professor está ensinando e você está traduzindo para os alunos, é mais ou menos isso? Isso. Como é que uma pessoa fala assim, eu quero ser professor ou professora de Libras? Porque a gente não aprende na escola Libras, pelo menos no meu tempo não tinha aula de Libras. Então como é que você pega que você tem essa expertise, de onde é que surge isso, velho? Foi meio natural, né? Eu comecei a aprender Libras durante a minha graduação, a minha primeira graduação em pedagogia. Sim. E aí eu aprendi Libras no meio de uma greve gigantesca da UFBA. Quando eu voltei da greve, eu já sabia língua de sinais, fazia pedagogia e aí colou uma coisa com a outra. A greve foi tão grande a greve que deu foi importante, a melhor greve da minha vida. Tem gente que reclama de greve, eu amei essa greve. Eu tenho um semestre a menos na faculdade, mas eu tenho uma expertise a mais, né? Um saber a mais. Então, quando eu voltei para a faculdade, eu era a louca da Libras. Eu perguntava tudo sobre Libras. Sobre surdos também, né? O professor estava dando aula de psicologia e educação. Eu falava, e com surdo? Didática, e com surdo? Sim. E tudo com surdo. Virou a chata chata da Libras e do surdo. E essa curiosidade surgiu da onde? Tipo, esse gatilho de, acho que dá para aprender a Libra. Então, a minha irmã do meio, eu sou a caçula da casa, e a minha irmã do meio tinha 2 colegas surdos numa escola. E aí a gente na época frequentava uma igreja evangélica, apareceu um curso de Libras na igreja. A minha irmã, meio tímida, falou assim, pergunta ali como é que faz para o curso de Libras e tal, eu queria ajudar meus colegas. Eu fui perguntar, a professora explicou e falou assim, também vinha conhecer. Aí com um mês depois eu já era intérprete da igreja. Com um mês você aprendeu? Foi muito rápido. Mas... Com um mês eu era intérprete, com 2 meses eu já estava interpretando o programa de televisão do pastor. Com 3 meses eu já estava imersa na área e nunca mais saí de lá. Eu digo que Libras é um bichinho, picou, nunca mais você vai ficar curado. Eu com 25 anos não aprendi a falar português até hoje, estou com medo de aprender a falar Libras. Eu fico pensando, como é que você faz, como é que você consegue viver sabendo que tem gente que precisa se comunicar, que não consegue falar e que precisa que a outra pessoa saiba falar em Libras para ela poder dizer o que ela está querendo dizer. É um drama, né? Essa coisa de saber que existem surdos, que não tem uma forma de comunicação, principalmente se a gente falar de cidade de interior, né? Nem sempre a língua de sinais chega até lá. E aí é um drama de verdade. Então, assim, eu tomei como missão de vida também essa coisa de transmitir informação, de divulgar a língua de sinais para os outros. Porém, com o tempo e com os anos de experiência, a gente percebe que as pessoas surdas, elas acabam criando estratégias comunicativas, né? No seu meio social, dentro da sua família. Existem alguns, maioria no interior, que são muito discriminados ainda por serem surdos. Aí é taxado de mudinho, Sim, sempre a piadinha, né? Sempre tem a piadinha do surdinho, né? Enfim. Mas eles criam estratégias comunicativas. Muitos acabam por aprender a língua de sinais já com uma idade avançada, né? Normalmente, eu já trabalhei em 2 escolas de surdos aqui em Salvador, então a gente recebia muitos estudantes com mais de 15 anos. Isso é um prejuízo para a vida dessa pessoa, porque o período de aquisição linguística já passou, porém, ainda bem que em algum momento ele pôde ter contato com a língua de sinais. Eu vejo você falando muito surdo. Sim. Eu ouvia muito surdo-mudo. Qual é a diferença? Todo surdo é mudo? Não. Adoro essa pergunta também. Todo mundo Olha aí, ó, pergunta boa. Todo mundo faz. O que é mudo? Sim. Fala pra mim, o que você acha que é mudo? Vou mudar a entrevista agora. Beleza. Eu acho que é a pessoa que não consegue falar. Beleza, o que é falar? Gente, olha, a retórica de professor é isso, viu? Beleza. O que é falar? Falar, eu acho que a pessoa se comunicar com a língua que as pessoas da sociedade se comunicam. Ok. Se comunicar através de uma língua. De Libras palavras. não é uma língua? Sim. Não tem palavras? Tem. E aí? Surdo não fala?
Só não fala a língua da gente, né? Só não fala uma língua oral, Entendi. mas fala uma língua de sinais. Então, os sinais também é uma fala gestual. Tá? Até porque ele consegue fazer som com a boca, fala. né? Aí tem gente que me responde assim, mudo é aquele que não consegue colocar para fora um som. Beleza. Todo mundo aqui conhece surdo. Você conhece surdo? Já viu algum surdo Já. na vida? Normalmente empacotador, a gente vê um bocado, né? Você já viu que ele solta sons. É isso, é isso. Então, se solta som, também não é mudo. Não tem um E aí, problema o na que que é corda mudo? vocal, por exemplo, né? Ser surdo não implica em ser mudo, tá? A mudez é um outro tipo de deficiência, inclusive bastante rara e pouco vista. Nos meus 15 anos aí na área, eu só conheci um mudo, porque sofreu um acidente de trabalho e aí teve um problema nas cordas vocais e não conseguia mais colocar para fora som, enfim. Mas ser surdo não implica em ser mudo, porque como você acabou de dizer, ser mudo é não falar e surdo fala. Vou fazer uma pergunta bem idiota. É bem idiota. Idiota, vamos ver se é Ó, idiota. quando a gente assiste TV, por exemplo, tem aquelas traduções simultâneas, né? Fica Sim. geralmente uma mulher ali embaixo, quadradinho, e aí ela fica fazendo. E eu falo, não é possível que uma pessoa saiba todas as palavras, porque os caras mexem uma palavra que eu nunca vi na minha vida. Do nada, a mulher sabe traduzir aquilo, não tem como não, velho. Como é que conhece tudo? Olha, você já viu algum programa que tinha tradução simultânea do português para inglês? Sim. Será que dá para saber tudo na língua inglesa? É possível que saiba? E aí, faz o quê? Tem que estudar, né, nego? Se a gente estuda uma língua, a gente consegue traduzir simultaneamente qualquer coisa. É óbvio que se for em situações muito específicas, é preciso que haja um estudo prévio para a gente se informar do que vai ser falado, estudar antes, procurar aquele léxico, aquela palavra correspondente em língua de sinais e interpretar. O trabalho ideal do intérprete é esse, porém não é o praticado no dia a dia, né? A gente sempre demanda da pessoa que requisitou o trabalho um material antecipadamente para a gente estudar e aí, na hora, conseguir fazer e cumprir o recado. Já rolou de esquecer alguma coisa assim ou falar alguma coisa que não Já, era? claro que já. E é por isso que a gente trabalha em dupla. O intérprete trabalha o intérprete atuante em pé e o intérprete de apoio sentado na frente. Sim. Porque se eu esquecer qualquer coisa, o de lá tá lá para poder me dar o sinal. Ah, não sabia não. Acontece. Já rolou alguma coisa que foi tipo muito engraçada aqui relacionada a Libras? Rapaz, tem uma história. Na época que eu era intérprete de Libras numa faculdade particular aqui em Salvador, aí tinha um professor surdo e ele ensinou para os demais professores a falar boa noite. Faz aí comigo, boa noite. Como é? Boa Boa noite. Noite. Isso, Tá. só a mão Noite é aqui, fácil, que é só boa dormir. noite, certo? Tá. Aí tinha uma professora assim, toda espivetada, ela abriu a sala da porta dos professores, da sala dos professores, abriu a porta assim, bem assim pra cima, ela era toda baixinha, ela assim, ó, boa noite! Aí o professor fez assim, ó, não! E quem tava assistindo era quem? Tinha um professor surdo na sala e tinham todos os professores da faculdade lá, Ainda mesmo presenciando mal a que não foi cena. criança, por exemplo, né? Não, graças a Deus, era a faculdade, era ensino superior, então ela se safou dessa, mas foi engraçado demais. Meu Até Deus. hoje a gente fala boa noite assim com Com ela. certeza, se eu fosse professor de Libras, eu ia errar tudo, ia rolar isso aí todo dia. Não, gente. minha memória não é boa, não. Ué, você não fala português, você não fala outra língua? A gente foi gravar a abertura aqui, eu estava aqui 34 anos, né? 34, imagina lembrar o dicionário todo, as palavras. Mas língua é com prática, é com uso, é com imersão cultural. Você vai simplesmente falando e aprendendo. Não tem, Como é que não fala tem trocando segredo. ideia em Libras? Qual é a sua ideia do trocando ideia? É trocando informação? É batendo um papo? Batendo um papo. Pronto. Ah, entendi. Você pega o batendo. Eu Isso preciso- aqui é eu quando é preciso- garganteiro, né? Não? Não. Isso é um uso social de um gesto aqui no Brasil. Aí a gente chama de garganteiro, mas em língua de sinais é bater papo. Então, massa. Gostei de trocar ideia? Adorei. Então valeu, ó. Batendo. Bater papo. Valeu, velho. Valeu.